Olá, queridos amigos da Novo Tempo, todos são bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Como eu sempre digo, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos numa nova temporada a respeito do santuário. Estamos a cada semana aprofundando o nosso conhecimento nesse tema tão especial da Bíblia e é muito bom ter você com a gente aqui participando desse estudo. Você percebe que nós estamos de volta no nosso cenário, mas estão faltando os nossos 10 convidados, que a gente sempre vem, sempre estão por aqui com a gente. Nós estamos nessa temporada recebendo convidados virtuais, via aplicativo Zoom. E eu queria apresentar para você, logo no início do programa de hoje, as pessoas que vão estar com a gente participando desta semana, das gravações desta semana, né? Do estudo desta semana. Eu começo aqui com a minha amiga Bruna, né? A Bruna está lá na Inglaterra. Um tchauzinho aí, Bruna, para nós aqui, viu? Está lá na Inglaterra e está participando com a gente. Eu também tenho aqui a Elisete Teixeira Máximo, que está em São Paulo, capital. Elisete, seja muito bem-vinda. Também está conosco a Esther Monteiro, lá de Belém do Pará. A Esther prometeu mandar para nós açaí, ela disse que vai mandar. Obrigado, Esther. Tem aqui o Jonatas Benevides, que está bem pertinho da gente aqui em São José dos Campos. Seja bem-vindo, Jonatas, alegria ter você com a gente. Temos a Karen Moreira, que está lá em Curitiba, dizendo que está frio hoje lá, né, Karen? Seja muito bem-vinda aí também, bom ter você com a gente. Temos aqui o Lucas Santos, que está lá em Alagoas, Maceió, terra boa, hein, Lucas? Bom ter você com a gente aqui também. Temos o Luiz Carlos, que está lá em Londrina. Londrina, linda cidade, né? Que bom, viu, Luiz Carlos, ter você com a gente aqui, seja bem-vindo. Temos também o nosso amigo Wobson Kinver. É isso mesmo? Wobson Kinver, que está lá em Rio Grande do Norte, na região metropolitana de Natal, lá em São Gonçalo. Não é isso, Wobson? Seja muito bem-vindo, viu? Que alegria ter vocês participando com a gente aqui hoje. E temos a Adriana também. A Adriana, que está lá em Cuiabá. E diz ela que está muito quente lá, né? Mas não é novidade não, né? Cuiabá é uma cidade quente, né, Adriana? Adriana Fernandes, obrigado, Adriana, por estar com a gente também. Todos vocês são muito bem-vindos. E, é claro, você que nos acompanha em casa todas as semanas, o Bíblia Fácil. Eu tenho aqui, inclusive, um presente para você que nos acompanha. É justamente esse DVD que nós gravamos lá em Israel a respeito do santuário. Esse é um presente que a Novo Tempo oferece para você. É um presente, nós mandamos para a sua casa através dos correios, você não paga nada por isso. Está aqui, Santuário, Caminho de Deus. Você pode pedi-lo através do nosso telefone em horário comercial. O nosso número 0 operadora 12 21 27 31 21. Anotou aí? 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você preferir, vai aparecer agora aqui na sua tela um número de WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp para esse número, dizendo assim: eu quero o DVD Santuário. E nós vamos mandar um link para você preencher os seus dados postais e a gente manda esse DVD para a sua casa. Se você preferir ainda, você pode acessar também o nosso site na internet, biblia.com.br. E nesse site você pode solicitar este e outros estudos da Bíblia, que a Novo Tempo oferece aqui gratuitamente para você. E já que você está na internet, eu vou convidar você para curtir as nossas páginas nas redes sociais. O nosso Facebook é facebook.com/bibliafácil.nt. Nós estamos com mais de 500 mil de seguidores, mas queremos chegar a 1 milhão. Então, curte lá a nossa página, divulga também a nossa página, facebook.com/bibliafácil.nt. E você curte também a nossa página, se inscreve no nosso canal no Facebook, facebook.com/bibliafácil. Nesse canal a gente coloca lá todos os vídeos semanais, as temporadas passadas, muito material rico de estudo da Bíblia. Por falar em estudo da Bíblia, eu quero convidar você a pegar a sua, tá bem? A minha já está aqui comigo e nós vamos, a partir de agora,
estudar mais uma vez um tema alusivo ao santuário. O tema que hoje nós vamos estudar, o ministério de Cristo no lugar santíssimo. O ministério de Cristo no lugar santíssimo. Mas a gente não começa aqui o estudo sem antes fazer uma oração. E eu queria convidar você para nós orarmos antes de abrir o livro sagrado. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez com os nossos amigos que estão aqui pelo Zoom e os amigos que nos acompanham em casa, através da TV Novo Tempo, através do NT Play, através dos canais do programa Bíblia Fácil. Queremos suplicar a Tua bênção sobre cada um deles. E agora, ao abrirmos o Teu livro sagrado, que o Teu Espírito nos fale mais uma vez. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco nessa hora de estudo que a gente tem. E eu queria já convidar você para nós então avançarmos no estudo. Aqui no Salmo 77:13, esse salmo eu já li ele nas semanas passadas, nos estudos anteriores. É um salmo escrito por Asaf, e Asaf escreveu assim: O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? A palavra santuário nesse texto, na língua hebraica, é bakodes. Algumas versões, talvez a sua Bíblia diga assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Mas a expressão bakodes, ela aparece na Bíblia cerca de quase 30 vezes. E em mais de 90% delas, ela é traduzida como santuário. Então, a melhor tradução para esse texto da língua hebraica seria: o teu caminho, ó Deus, está no santuário, de acordo com como traduziu a Almeida Corrigida e Revisada. Se o caminho de Deus é o santuário, então, de uma forma metafórica, simbólica, Jesus caminharia pelo santuário para vir cumprir o plano da salvação. Nós já estudamos aqui, em semanas anteriores, de que Jesus, de acordo com João, ele veio habitar entre nós. O João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou pode ser traduzida como tabernaculou. O Verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. De forma simbólica ou metafórica, Jesus então teria se encarnado. E na encarnação, ele estaria aqui no acampamento, colocando a sua tenda entre nós. Mas em algum momento essa caminhada viria para o santuário. Nós estudamos aqui que aos 30 anos, Jesus se dirigiu ao Rio Jordão para ser batizado. E aqui no pátio do santuário nós tínhamos a pia com água, e esta água era usada pelo sacerdote para se purificar antes de começar o seu ministério diário. Nós entendemos de que ela pode representar, sim, o batismo de Jesus, porque Cristo passa por esse batismo para começar o seu ministério. E o segundo móvel que havia no pátio é justamente o altar de holocausto. E a caminhada de Cristo do seu batismo até o Calvário durou exatamente 3 anos e meio, de acordo com a profecia de Daniel 9, 24 a 27. Ou seja, 3 anos e meio depois do batismo de Cristo, ele é crucificado. O altar de holocaustos, onde eram colocadas as vítimas, onde os animais eram mortos, queimados, aqui torna-se um símbolo do Calvário. Semana passada nós estudamos que a caminhada de Jesus continua pelo santuário. E ele ressuscitou ao 3º dia. E ele foi assunto aos céus. E lá nos céus, ele entrou para o primeiro compartimento do santuário, tornando-se o nosso sacerdote. Então, Cristo foi crucificado aos 33 anos no Calvário, simbolizado pelo altar de sacrifícios, e neste mesmo ano, 50 dias após a Páscoa, ele envia, ele derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos. Estamos agora em Atos capítulo 2, e aí nós vemos um cumprimento da promessa de Cristo de que ele iria enviar o Consolador, ou seja, ele estava agora à direita de Deus Pai, e nós vimos aqui textos como o livro de Hebreus nos ensinando que agora nós temos um sacerdote junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, no ano 31 da nossa era, Jesus começa o seu ministério sacerdotal. Agora, a caminhada de Cristo pelo santuário não para. E ele deveria, em algum momento, deixar o santo
e ir para o Santíssimo. Lembra que no santo quem atuava era o sacerdote e no Santíssimo o sumo sacerdote? Em algum momento Jesus tornar-se-ia nosso sumo sacerdote. O estudo de hoje toca justamente nesse ponto. Em que momento Cristo torna-se agora o nosso sumo sacerdote? Em que momento ele vai ser entronizado para começar o juízo? Porque no ano 31 ele foi entronizado para ser o nosso advogado. Começou seu ministério sacerdotal, mas em algum momento Jesus passaria a atuar como sacerdote. Quando seria isso? A Bíblia revela quando. A Bíblia me dá uma profecia que aponta exatamente esse tempo. E é isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos ver em que momento da história Jesus sai do primeiro compartimento do santuário e vai para o segundo. Em que momento Jesus deixa de atuar, não deixa, né? Porque ele acumula as funções. Em que momento ele começa a atuar agora como sumo sacerdote? Se nós voltarmos para Levítico capítulo 16, no ritual do dia da expiação, entrava em cena o sumo sacerdote. E o dia da expiação era um dia fixo no calendário religioso de Israel. Era o 10º dia do 7º mês. Esse era um dia de juízo. O sumo sacerdote entrava em cena, 2 bodes eram trazidos à presença dele, lançava-se sorte sobre esses 2 bodes, um bode representava o Senhor e o outro bode representava Azazel. Levítico 23 diz assim: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Então, vamos recapitular o que aconteceu no dia da expiação? Primeiro, tinha uma data marcada, 10º dia do 7º mês. Era uma festa anual de purificação. O sacerdote, ou o santuário, era poluído por pecados que eram transferidos para lá ao longo do ano. E nesse dia acontecia a purificação dos registros do santuário terrestre. Era um dia de juízo. Esta festa apontava para quê? Apontava para o sacrifício de Cristo, que seria completo, mas os registros dos pecados permanecem no santuário. Então, exige-se uma obra de purificação. E esta obra de juízo, quando ela terminar, significa que Jesus voltará à terra para buscar os salvos. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que todos nós um dia passaremos por juízo. Porque Deus, para salvar as pessoas e condenar outras, Ele precisa realizar um juízo. Agora, assim como lá em Israel tinha um dia de juízo, todos nós passaremos também por esse dia. Isso quer dizer que a festa da expiação aponta para um juízo que aconteceria no santuário celestial. Agora vem a pergunta, mas quando seria esse juízo? Nós temos em Daniel, capítulos 8 e 9, a resposta para essa pergunta. É a maior profecia de tempo da Bíblia. É a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E o profeta Daniel recebeu a seguinte mensagem em Daniel 8,14. O anjo disse para ele: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O contexto de Daniel 8 tem a ver com um ataque que estava sendo feito ao santuário. A verdade seria deitada por terra, o santuário seria atacado. Então Daniel pergunta: até quando vai durar esse estado de coisas? E então um anjo responde para Daniel: até que se passem 2.300 tardes e manhãs. Essa expressão tarde e manhã, ela aparece já no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, e ela significa um dia. Uma tarde e uma manhã significa um dia. Então, 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 dias. Agora,
Se falarmos em 2.300 dias proféticos, e aqui estamos falando de um tempo profético, então nós temos 2.300 anos literais. Por quê? Porque de acordo com Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, cada dia em profecia representa um ano literal. Então, quando se passassem 2.300 anos, o santuário seria purificado. Agora, para que eu saiba a data da purificação do santuário, eu preciso então saber quando é que começa o período profético. Aí o capítulo seguinte, Daniel 9, é quem vai me dar essa informação. Então acompanha comigo aqui agora, Daniel 9, a partir do verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Daniel está conversando com um anjo e o anjo diz assim para ele: olha, Daniel, quando se passarem 2.300 anos, o santuário será purificado, mas 70 semanas desse período serão determinadas. A expressão hebraica shatá, que aparece nesse texto, significa cortadas, separadas para o povo judeu. Ou seja, 70 semanas representam 490 dias. Em profecia, 490 anos. Então, dos 2.300 anos para a purificação do santuário, 490 anos seriam destinados ao povo judeu, o povo de Daniel. E continua a explicação. Verso 25, deixa eu ver se ele está aqui para mim na tela. Ele não está, mas eu queria ler com você então o verso 25. Daniel 9, 25 vai dizer assim. Daniel 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Qual é a data que marca o início da profecia? Das 70 semanas e dos 2.300 anos. É o evento ou a ordem para restaurar e edificar a cidade de Jerusalém. Agora, quando você vai para a Bíblia, para o livro de Esdras, você encontra 3 decretos que falam a respeito desta restauração da cidade. Você tem o decreto de Ciro, no primeiro capítulo de Esdras, tem o decreto de Dario, no capítulo 6, e o decreto de Artaxerxes, no capítulo 7. Agora, quando você olha para Esdras, capítulo 6, verso 14, lá diz que a cidade estava sendo reconstruída segundo o mandato do Deus Todo-Poderoso e segundo o decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes. Já que esses 3 decretos são mencionados conjuntos, numa mesma sequência, nós entendemos que esses decretos foram ou eram cumulativos. Um decreto foi somando-se ao outro. Então, a data inicial tem que ser o 3º decreto, porque só com o decreto de Artaxerxes é que finalmente foi coordenada toda a reconstrução da cidade de Jerusalém. Agora, quando eu olho para a história, para a arqueologia, e eu busco descobrir em que momento esse decreto foi promulgado, entrou em vigência, nós chegamos ao ano 457 a.C. Ou seja, o ano 457 a.C. é o marco histórico inicial para a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que vai levar ao dia do juízo, a purificação do santuário, ou também os 490 anos destinados ao povo judeu. Agora acompanhe comigo a precisão profética do texto. 7 semanas se passariam e depois 62 semanas até que aparecesse o ungido. E nós já estudamos aqui que Cristo é o ungido e ele foi ungido por ocasião do batismo. Quando se passaram 7 semanas ou 49 anos,
nós chegamos ao ano 408 e aqui nós temos então o término da reconstrução da cidade de Jerusalém. Depois de mais 62 semanas, nós chegamos ao ano 27, nós temos o exato ano do batismo de Jesus. Ou seja, a profecia foi se cumprindo ponto a ponto de acordo com o profeta Daniel. Agora, quando vamos aqui para Daniel capítulo 9, no verso 27, depois de batizado, olha o que diz o texto sagrado. Ele, o Messias, faria aliança com muitos por uma semana. Uma semana em profecia são 7 anos. Se Jesus batizou-se no ano 27 e ele faria aliança com muitos por uma semana, isto nos leva ao ano 34, porque 27 mais 7 são 34. O que aconteceu no ano 34? No ano 34, terminou o período dos 490 anos de graça que foi dado ao povo judeu. E que evento aconteceu no ano 34 que marcou a rejeição de Israel como povo de Deus? O apedrejamento de Estevão. Você pode conferir na sua Bíblia aí, em Atos capítulo 7. Então, Estevão foi apedrejado no ano 34. E no momento que ele está sendo apedrejado, o último sermão que Estevão faz, que aparece aí no livro de Atos, foi o último apelo de Deus à nação judaica. E mesmo apelando ao coração dos judeus, eles não aceitaram. Então, quando Estevão é apedrejado pelos judeus no ano 34, nós temos o fim dos 490 anos que foi destinados ao povo judeu. Agora, Daniel 9, 27 diz que o Messias faria aliança com muitos por uma semana, mas o texto diz assim, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares. A metade da semana, entre 27 e 34, é justamente o ano 31. O que aconteceu aqui no ano 31? Nós temos a crucifixão de Jesus Cristo. Como é que Jesus deu fim ao sistema sacrificial do Antigo Testamento? Ele próprio se oferecendo como cordeiro pascal, como sacrifício. Então você tem 457, o início da profecia de 70 semanas destinadas ao povo judeu, que termina no ano 34 com o apedrejamento de Estevão, e antes que Estevão morresse, você tem uma semana de aliança, onde Jesus veio para os seus. E durante 3 anos e meio, ele trabalhou pelos judeus. E após a morte dele, os discípulos continuaram trabalhando, até que finalmente eles foram rejeitados no ano 34. Você percebe como que a profecia centraliza-se em Cristo? Agora, é importante nós compreendermos tudo isso, porque isto vai nos dar base, estabelecer essas datas nos dará base para chegarmos agora ao dia do juízo. Lá em Israel havia um dia de juízo, mas e agora? Quando é que será o juízo em nossos dias? Por isso a importância de firmarmos essas datas. Nós temos uma pergunta que chegou para nós agora aqui, alguém mandou pelo WhatsApp, né? Uma pergunta e eu queria então partilhar com vocês então essa pergunta. Vamos ver então? A minha dúvida é a seguinte, se a profecia das 2.300 tardes e manhãs foi dada aos judeus e hoje o calendário que nós utilizamos é o grego, como que conseguimos chegar em 1844 se o calendário judeu tem 360 dias e o grego 365 dias? Como que a gente chega nessa data? Como que eu consigo explicar isso quando eu estiver dando um estudo bíblico, caso eu seja questionada? Obrigada. Obrigado você por sua pergunta, né? Então veja aí, ela está questionando, né, como que nós chegamos a 1844. Partindo de 457, nós chegamos a essa data. Mas a dúvida que a jovem apresentou é porque nós estamos falando de um calendário do povo judeu. Depois veio o calendário juliano, que era usado pelos romanos, e no século XVI nós já temos um calendário gregoriano, né? Graças ao Papa Gregório. Aí a pergunta é, nesse monte de calendários, nós podemos confirmar que data para o juízo? Volta comigo aqui à profecia. Se nós sairmos de 457 a.C. e viajarmos 490 anos, que foi o período de graça dado à nação judaica,
nós chegamos ao ano 34. Então, veja, aqui eu independo de qualquer calendário, porque eu estou trabalhando com eventos históricos. Então, o ano 27, por exemplo, que foi o ano do batismo de Cristo, o Evangelho de Lucas diz lá que este ano foi o 15º ano de Tibério César. Eu acho que é 15º, se não me falha a memória, de Tibério César. Então, eu tenho eventos aqui que vão marcando datas no próprio calendário romano. Quando eu faço a transposição de calendários, não importa se no nosso calendário vai ter X meses no ano, X dias no mês, o que importa é eu localizar historicamente essa data. E eu entendo que essa data hoje, na era cristã, ela se remonta ao ano 34 de nossa era. Agora, se eram 2.300 anos para a purificação do santuário e eu já viajei 34, eu preciso agora fazer uma conta matemática para entender o que estava acontecendo. Então, eu já viajei 490 anos, de 457 até o ano 34. Isso quer dizer que para mim chegar agora à data da profecia do juízo, eu preciso fazer um cálculo. Eu preciso pegar 2.300 anos, subtrair 490, que eu já viajei, e eu chego ao valor de 1810. Ou seja, quando Estevão é apedrejado, ainda faltam 1810 anos para inteirarmos os 2.300 anos de Daniel 8,14. Se eu estou no ano 34 e somo mais 1810, eu vou chegar logicamente a 1844. É assim que nós chegamos na profecia a 1844. Nós vamos para um rápido intervalo. Deixa eu ver, o pessoal está acompanhando a gente aqui também pelo Zoom. Daqui a pouquinho vem perguntas também com eles. Tudo bem por aí, pessoal? Estamos caminhando todos juntos na compreensão da palavra. Hoje é um tema muito especial, entender essa profecia, que é a maior profecia da Bíblia, mas nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos então para aprofundarmos mais o nosso conhecimento nessa profecia. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e eu volto com um presente que a gente ofereceu no primeiro bloco, continua oferecendo, é um DVD que nós gravamos lá em Israel sobre o santuário. Todos os temas que estamos abordando aqui ao longo dessa temporada, você tem acesso nesse DVD. Você pode pedir o seu agora pelo telefone 0 operadora 12 21 27 3121, tá bem? Sempre no horário comercial. Ou você então manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. Vai aparecer agora aqui na sua tela o nosso número. Basta dizer assim, eu quero o DVD Santuário. Mande uma mensagem para esse WhatsApp e nós vamos atender você. Ou então, você acessa o nosso site biblia.com.br e nesse site você pode pedir esse DVD, bem como ter acesso a outros estudos da Bíblia. Tá bem? O presente é para você, mandamos pelos correios para a sua casa e você não paga nada por isso. Quando terminamos o primeiro bloco, tínhamos uma pergunta aqui, né? Então vamos ver quem é do nosso... É a Adriana. Ei, Adriana, qual é a sua pergunta, amiga? Pastor, eu tenho uma dúvida sobre o juízo. O juízo, quando irá acontecer? E outra coisa, sobre o juízo, seremos julgados os salvos e os perdidos, todos juntos? Boa sua pergunta, viu, Adriana? Ok. Muito boa a sua pergunta, tá? Nós vamos ler alguns textos na Bíblia hoje que vão falar a respeito desse juízo, né? O apóstolo Paulo é muito claro em ensinar de que um dia todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Agora, nós vamos ter uma lição que vai falar a respeito um pouquinho mais desse juízo, e esse juízo divino na Bíblia, ele está dividido em 3 partes. Chamamos juízo pré-advento, juízo comprobatório e juízo executivo. Mas todo ser humano vai ser levado a juízo. Eu queria ler para você, só para reforçar essa ideia, o último verso do livro de Eclesiastes, do sábio Salomão. Eclesiastes capítulo 12, verso 14, Salomão escreveu assim:
porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus vai trazer a juízo todas as obras, ou seja, todo ser humano vai passar por um juízo. Mas eu vou me aprofundar nesse tema nas lições futuras, tá bem? Vamos avançando então com o nosso estudo e vamos entender um pouquinho mais a respeito dessa linda profecia. Ainda pensando na pergunta da Adriana, né? O apóstolo Paulo escreveu aqui em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Está vendo aí, Adriana? Paulo é claro em dizer que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Em Apocalipse 14, 6 e 7, nós temos uma mensagem que é para o tempo presente. Ali são vistos 3 anjos voando pelo meio do céu, e o primeiro deles diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. O juízo de Deus começou. Quando? De acordo com Daniel 8,14, no ano 1844. Porque Daniel recebeu a seguinte informação do anjo: quando se passarem 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. E a data para começar a contagem deste período profético é a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Vimos no primeiro bloco que no livro de Esdras nós temos 3 decretos para restaurar e edificar Jerusalém. E o terceiro deles, porque eles eram cumulativos, foi promulgado por Artaxerxes, entrou em vigência no ano 457 a.C. E se eu viajo daí 2.300 anos, eu chego a 1844. Mas antes de continuar o raciocínio, nós temos uma outra pergunta aqui do Jonatas. Jonas está aqui em São José dos Campos, não é isso, Jonas? Qual é a sua pergunta, amigo? Ô, pastor, a pergunta que eu tenho é assim, qual é o trabalho de Jesus como sacerdote, a diferença, né, do trabalho de Jesus como sacerdote e como sumo sacerdote? Ô, Jonatas, obrigado, viu, pela sua pergunta, muito joia. Qual é a diferença desse trabalho? Vamos tentar entender. Quando Cristo é assunto aos céus no ano 31, ele começa o seu ministério sacerdotal no santuário celestial. O livro de Hebreus diz que Jesus entrou agora num santuário não feito por mãos, figura do verdadeiro, mas ele foi a própria presença de Deus. E João diz que agora nós temos um advogado junto ao Pai. A obra sacerdotal de Cristo é caracterizada pela sua intercessão, pela sua mediação. Assim como lá em Israel, quando alguém pecava, vinha até aqui ao pátio trazendo sua oferta e diante do sacerdote ele confessava o seu pecado e matava a oferta, nós hoje temos esta oferta em Cristo. Nós não trazemos animais, mas nós vamos até Cristo pela fé. Ele é o nosso sacerdote que nos perdoa. Agora, em 1844, Jesus começou o seu ministério sumo sacerdotal. E em Israel, o sumo sacerdote era ele quem executava juízo no dia da expiação, 10º dia do 7º mês. Daniel está apresentando a data que esse juízo teria lugar no santuário celestial. E de acordo com o que nós estudamos aqui, seria o ano 1844. Agora, para que eu saiba no ano qual foi o dia que o juízo começou, eu tenho que pegar o calendário dos judeus, o 10º dia do 7º mês, e comparar com o nosso calendário, que é o gregoriano, e fazer a seguinte pergunta: no ano 1844, que dia caiu o dia 10 do 7º mês do calendário judeu? E eu chegarei ao dia 22 do mês de outubro. Ou seja, exatamente, Jonathan, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus começou também o seu ministério sumo sacerdotal, ou seja, o juízo começou no céu. É por isso que eu acabei de ler para você aqui Apocalipse 14, 6 e 7, porque lá diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. O juízo de Deus começou. Isso quer dizer, meu querido amigo que me assiste agora, que nós estamos sendo julgados, que o juízo no céu, no santuário celestial, começou no dia 22 de outubro de 1844. E quando terminar esse juízo, Jesus voltará à terra. Agora,
assim como nos juízos aqui da terra, qual vai ser a norma desse juízo? A norma é a lei de Deus. É por isso que no santuário havia lá, dentro do Santíssimo, a Arca da Aliança e dentro dela as 2 tábuas da lei, porque é esta lei que será a base para o nosso julgamento. É isso que ensina Tiago, capítulo 2, verso 12. Nós sabemos que seremos julgados pela lei da liberdade. É o que ensina Tiago 2, 12. Então nós seremos julgados, todos nós, e o parâmetro divino será a lei de Deus. Quando terminar esse juízo, com base na lei de Deus, então Cristo voltará à terra para dar a recompensa a cada um segundo suas obras, de acordo com Apocalipse 22, 12. Mas nós temos mais uma pergunta que chegou agora pelo WhatsApp. É o Anderson Fabiano. Ele disse assim: Jesus deixou de ser sacerdote mediador para ser sumo, aquele que traz juízo a Israel? Ou ele continua sendo sacerdote também? Alanderson, obrigado Alanderson por sua pergunta. E ela toca num ponto muito especial. Não é que Jesus agora torna-se sumo sacerdote e deixa de ser mediador. A partir do dia 22 de outubro de 1844, ele passa a conciliar as 2 funções. Ele, ao mesmo tempo, ele intercede e, ao mesmo tempo, ele começou o juízo. Agora, por que a gente chega a essa conclusão? Por um detalhe simples. Mesmo no 10º dia do 7º mês, que era o dia da expiação, enquanto o sumo sacerdote fazia o ritual com os 2 bodes, matava um, entrava lá no santo para aspergir o sangue, enquanto tudo isso estava acontecendo, às 9 da manhã e 3 da tarde, continuava no pátio do santuário o sacrifício contínuo, a morte daqueles 2 cordeirinhos. Isso ensina o quê? Mesmo ainda estando no dia do juízo, há também intercessão. Então, Jesus hoje ele acumula a função de mediador, porque ainda estamos vivendo no tempo da graça, mas ele também já começou o juízo. Então, ele hoje acumula as 2 funções. Temos aqui uma pergunta pelos nossos amigos no Zoom. A Adriana. Adriana, pois não, Adriana? A gente vai ser julgado pelos 10 mandamentos, porém, se a gente tropeçar em um, a gente tropeça em todos, né? É o que diz E Tiago como a gente- 2,10, né? Isso. E como é que a gente entende a salvação pela graça? Se a gente tropeçar em um, não seremos salvos? Muito boa a sua pergunta, Adriana. E eu queria partilhar aqui um texto da Bíblia que talvez possa ajudar você e também os amigos que estão em casa. O texto que eu queria ler com você, Adriana, aparece aqui em Efésios. Se você puder acompanhar também na sua Bíblia, Efésios no capítulo 2. E olha o que diz aí Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Está claro para você, Adriana? Está claro para você que está me assistindo agora? De que nós somos salvos é pela graça? É isso que ensina a Bíblia. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos é pela graça. Agora, Jesus foi claro em ensinar, lá em Mateus, de que quando Ele vier, nós seremos julgados pelas nossas obras. O mesmo ensino aparece em Apocalipse 22, 12. Então, eu sou salvo pela graça e sou julgado pelas obras. Aonde entram as obras? Aqui nesse mesmo texto, leia mais um verso, Efésios 2, 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. O que Paulo está ensinando aqui aos crentes em Éfeso? Vocês são salvos pela graça, mas uma vez que a salvação chegue na tua vida, vocês obedecerão à lei, porque o resultado de ser salvo é a prática das boas obras. Então é muito simples, Adriana, e você que está me assistindo. Eu sou salvo para obedecer. Eu não obedeço para ser salvo.
Se eu obedecesse para ser salvo, isso é salvação pelas obras. Mas como eu sou salvo para obedecer, aí eu sou salvo pela graça, mas sou julgado pelas obras. Eu tenho aqui um slide que vai falar justamente isso. Deixa eu ver se ele está aqui no ponto, se é esse o slide. Esse aqui eu já li para vocês. A lei de Deus será a norma do juízo, e aqui está. Nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados pelas obras. Por quê? Porque as obras evidenciam se nós estamos salvos ou não. É por isso que lá, em Mateus 25, Jesus falou que quando ele voltar, ele vai dizer para alguns: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, sede me deste de beber, eu estava preso e foste ver-me, nu e foste me visitar. Os salvos dirão assim: mas quando é que a gente fez isso? E por que os salvos perguntarão isso? É porque as boas obras na vida de quem é salvo, ela é inconsciente. Eles nem sabiam que eles haviam praticado isso. Então, quando eu pratico boa obra para tentar agradar a Deus e ser salvo, eu estou tentando o impossível. Eu estou tentando salvação pelas obras. Mas quando eu sou salvo pela graça, esta graça operando em minha vida me leva à obediência e à prática das boas obras. Então, as boas obras não são um caminho para a salvação, elas são frutos da salvação. E nós temos uma outra pergunta agora, a Bruna. Vamos lá para a Inglaterra, né? Vamos cruzar o Oceano Atlântico. Sim, Bruna, qual é a sua pergunta, amiga? Pastor, se nós somos salvos pela graça e nós somos julgados por nossas obras, existe algum pecado que não vai ser perdoado? Ô, Bruna, existe sim. Cristo falou a respeito do pecado imperdoável, né? Jesus falou assim no Evangelho de Mateus e outros: olha, toda blasfêmia, todo pecado que vocês cometerem serão perdoados. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, isso não será perdoado. Então, Bruna, o único pecado que a Bíblia apresenta como não tendo perdão é o pecado contra o Espírito Santo. E toda vez que eu falo nesse assunto, muita gente pergunta: mas pastor, e aí o que é isso? Como é que eu sei se eu pequei ou não contra o Espírito Santo? O que é o pecado contra o Espírito Santo? É você insistir tanto num pecado conhecido a ponto de não mais ouvir a voz do Espírito. E se é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, se eu não posso ouvi-lo, eu não tenho a condição mais de me arrepender. Então, eu peco contra o Espírito Santo e eu não tenho mais perdão, não porque Deus não esteja disposto a perdoar, mas é porque eu me coloquei numa posição fora do alcance divino. Você quer ver um exemplo bíblico de alguém que cometeu esse pecado? O próprio rei Saul. O rei Saul insistiu tanto e tanto no pecado que o Espírito de Deus o abandonou. Ou seja, ele passou além de um ponto que o Espírito poderia alcançá-lo e não havia mais salvação para ele. Então, se eu conheço algum pecado, eu não posso brincar com esse pecado, porque aquele que brinca com o pecado, aquele que insiste na prática pecaminosa, ele sabe ser errado e continua praticando, ele pode cometer esse pecado. Agora, pastor, como é que eu sei se eu cometi ou não? Olha, se você está gastando 1 hora hoje para assistir o programa Bíblia Fácil, é porque o Espírito Santo tem falado ao seu coração. E se você sente o toque do Espírito Santo, se Deus fala com você, é porque você está aí nesse tempo de graça, é porque o Espírito Santo está operando na sua vida, e isso é maravilhoso. Nós estamos vivendo o juízo, mas ainda nesse juízo, há graça para mim e para você. É por isso que nós somos salvos pela graça, julgados pelas obras, e o livro de Hebreus, capítulo 4, 16, faz um convite muito especial para mim e para você. O que diz o autor de Hebreus? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe qual é o convite de Deus para você hoje? Que você se achegue confiadamente junto ao trono da graça. Aonde está Jesus hoje? Lá no santuário celestial. Ao mesmo tempo que Ele está julgando, Ele continua também sendo advogado.
Agora escuta com muita atenção aqui. Ouça o que eu vou te falar. Ele não será advogado por muito mais tempo, porque o juízo está para ser concluído. Há mais de 170 anos, esse juízo já se processa no santuário celestial. Daqui a pouquinho, Cristo vai terminar a sua obra. E a pergunta que eu faço para você hoje: você está nas mãos desse advogado? Você está nas mãos do Senhor? É Jesus o teu advogado no santuário celestial? O seu caso já está na mão dele? Porque se o seu caso estiver na mão dele, você será absolvido e salvo. Mas se Jesus não for o teu advogado, não há esperança alguma de absolvição nesse tribunal celeste. Sabe por quê? Porque o profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, ensina que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E o mesmo profeta Isaías ensina de que as nossas melhores obras não passam de trapos de imundície. Você sozinho não pode se apresentar nesse tribunal, mas com Jesus você será vitorioso. Sabe por quê? Porque não importa as dificuldades, as lutas que você tenha, quando Cristo é o teu advogado, Ele esconde você, Ele abraça você, Ele acolhe você. Um dia eu recebi um desenho do meu filho mais velho chamado Rafael. Ele desenhou a Arca de Noé. Desenho de uma criança de 4 anos de idade. E um dia eu mostrei para um grupo de pessoas esse desenho num slide e disse: quanto você daria por esse desenho? Você acha ele bonito? Eles disseram: não damos nada, não é bonito. Mas aos olhos do Pai, o desenho daquela criança era a coisa mais linda que havia, porque ele falava de uma história da Bíblia, de uma história de esperança, de salvação. Então o desenho não tinha os traços mágicos de um artista, mas quem havia desenhado era meu filho. E aos olhos do Pai era algo especial, valioso. Assim é você. Quando o advogado está com você, aos olhos do Pai, você é justo. Não porque você não tenha pecado, mas porque Cristo habita em você. Nós vamos ouvir agora a Cíntia Nascimento cantar. E enquanto ela louvar a Deus, eu queria convidar você a abrir o seu coração e a permitir que esse advogado assuma o controle da sua vida. Cíntia, que Deus te abençoe. Entregue seu coração ao Pai. Não negue o seu Por quanto tempo você andou distante do Senhor, em meio às lutas, dores e aflições? Quanto tempo se passou? Quanto tempo você esperou? Nunca se esqueça o que aprendeu. Tantas histórias você ouviu de um bom Deus que no céu
está e nunca te deixará. Confie nesse Deus, Ele quer te salvar, sempre ao seu lado vai estar. Morreu numa cruz, tanta dor suportou, se entregou por tanto te amar. Ele diz: filho, vem, aqui está o seu Pai, disposto a te perdoar. Ele diz: filho, vem, estou a chamar, aceite o céu, não há o que esperar. Confie nesse Deus, Ele quer te salvar, sempre ao seu lado vai estar. Morreu numa cruz, tanta dor suportou, se entregou por tanto te amar. Ele diz: filho, vem, estou a chamar. Aqui está seu Pai, disposto a te perdoar. Ele diz: filho, vem, estou a chamar, aceite o céu, não há o que esperar. Entregue seu coração ao Pai. Não negue o seu Amém. Obrigado, Cíntia. É isso aí, não negue o seu chamar. Ele quer ser o seu advogado. Cristo está nesse exato momento, lá no santuário celestial, à direita de Deus Pai, como nosso advogado. Ele já está operando juízo, mas Ele continua sendo advogado. E se você entregar a sua vida para Ele, o seu caso para Ele, certamente você será absolvido e salvo. Vamos fazer isso agora? Vamos entregar a nossa vida a Cristo e permitir que Ele nos transforme, que Ele nos mude e nos prepare para a vida eterna? Pai querido, obrigado, Senhor, por tão grande sacrifício feito na cruz. E graças a esse sacrifício, o Senhor nos oferece hoje uma segunda chance e está nesse exato momento junto ao Pai, intercedendo por todos nós. Aceite, Pai, hoje a nossa entrega e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado você que esteve com a gente hoje, estudando a Bíblia. A minha gratidão também a você que esteve conectado com a gente aqui pelo Zoom, em vários locais do Brasil, na Inglaterra. Que Deus abençoe carinhosamente todos vocês. Semana que vem
a gente vai estar aqui mais uma vez com outra turma, também pelo Zoom, e com você, que é o nosso fiel companheiro de estudo da Palavra de Deus. Por isso, eu espero você na semana que vem para o próximo tema do programa Bíblia Fácil. Que Deus abençoe ricamente e até lá.